Boa noite de novo. Boa noite. Estamos aqui em mais uma aula de sociologia. Essa é a nona, 10ª. Quem está contando? Quem está contando chame a Mas matemática quem para está contar. com... enfim, até agora a gente já viu como a sociologia surgiu, já viu os clássicos, que foi o Durkheim, o Weber e o Marx. E hoje, como vocês já devem ter visto o quadrinho aqui embaixo, vamos fazer uma revisão dos três. Isso aí mesmo. Gente, a gente separou algumas questões, tá? Que são questões do Enem mesmo, para resolver junto com vocês, tá? A gente vai precisar que vocês façam um enorme esforço de dizer C, A, B, C, D ou E, tá bem? Quando tinha aula presencial, é verdade, dá para botar enquete. Como que faz, Lucas? Tá, eu sei. Vamos. Sabe como que faz? Tu precisa me colocar, tu ou a Bia. De apresentador? Pronto. Maravilha. O que eu estava contando para vocês? Quando tinha aula presencial, eu fazia umas plaquinhas, tipo show do Miguel, de sim ou não. Porque eu também ainda sou aluna e vou continuar sendo por muito tempo. Então eu entendo que quando os professores perguntam, às vezes se você responde, ele continua perguntando mais coisas. E aí a gente fica um pouco constrangido, porque às vezes eu mal sei o sim ou não. E aí o que eu fazia? Umas plaquinhas, porque daí você levantava a plaquinha e todo mundo estava levantando a plaquinha, sem perigo de ser marcado para mais perguntas. Mas, enfim, era muito divertido. Tipo, Quem Quer Ser um Milionário? Esse filme é muito legal. Mais pro fim, com certeza a gente vai fazer a nova edição do Show do Milhão. Como que era o nome daquele joguinho que a gente jogava das perguntas? Quest? Puxa teu microfone. A Ana não gritar. Eu percebo que eu tenho esse costume, essa mania. Vamos. Assim, ó, para colocar as questões, a gente precisa tirar o quadro dos clássicos. Depois, como os outros materiaizinhos e os resumos, a gente deixa lá no drive do desafio, na pasta da sociologia. Aí lá vocês conseguem acessar o materialzinho. Tá. Se alguém também tiver com dificuldades, não tiver muito familiarizado com o Drive, chama a gente no WhatsApp, pelo grupo, ou a gente fora do grupo, que aí nós podemos ajudar a usar o Drive. Podemos começar então? Eu vou. Tu vai? Não, eu vou só abrir aqui no meu celular. Tá. Que aí eu consigo ler melhor.
A gente lê? A gente lê. Alguém quer ligar o seu microfone e ler? Ah, muito engraçado. Começa a cair a internet de todo mundo. Gente, tá aparecendo para vocês as opções da enquete? Provavelmente. Pra mim, tá. Tá, beleza. Ah, maravilha. Ó, Vamos devagar. ler, depois vocês votam. Né? Porque não é. Pelo amor de Deus, não me cheguem no Enem, tipo, eu gosto de C porque meu nome é Camila e eu vou botar C. Não faz isso, tá? A menos que Eu seja uma questão. colocava Day de Deus. Muito bom. Só que não, tá? Não faz isso. Vamos pensar. Vamos lá que dá. Vou ler. Tava tomando a tela toda, O quê? a enquete. Ou Adiamém, pode ser? Day de Deus, Adiamém, ser de Cristo. Tô sabendo das letras aí, então. Vamos lá, então. Uma questão do Enem de 2010, tá? Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos... Desculpa. Mas sim, quem tá acessando no celular, a questão tá tomando toda a tela, a enquete. Enquete? Tá, então não usa. Coloca a enquete depois de ler. Tá. É que aí era só pra dar uma... Deixa eu fechar, então. Fechei a enquete. Beleza. Era só pra adiantar serviço. Mas não vai rolar. Eu recebi outra ótima aqui, que é segue e confia no pai. Vamos lá, então. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor? Ah, que bebem vosso sangue. Shelley, Os Homens da Inglaterra, História da Riqueza do Homem, Rio de Janeiro, Zahara. Tá? A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na pobreza dos empregados, que estava desassociada da riqueza dos patrões, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado, no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade, ou na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Tá. Vamos deixar a pergunta inteira e dar uns minutinhos para ver se eles conseguem responder. Tá. Se vocês Acho clicarem... que dá para deixar a tela cheia. E aí, na tela cheia, vocês conseguem aumentar. Deu certo? Eu acho que quem tá no celular não, mas vamos deem uma relida na questão e vamos parar de falar para eles poderem ler. E aí eu ponho enquete. Como é que vocês estão aí? Dá mais um zoom.
vou fechar a minha câmera aqui, que daí fica maior. Tá, não, se eu não fechar a minha, não fica. Pronto. Maravilha. Gente, assim, ó, se vocês não entenderam a questão, falem. Tipo, é um momento decisivo. Ó, eu não entendi a questão. Eu acho que a questão não tem nada a ver com o conteúdo. A hora de falar alguma coisa sobre é agora. Eu entendi, eu preciso que tu calhe a boca para poder responder, esse tipo de coisa. Vamos lá, nós estamos juntos. Tá. Tu vai ter que botar aí. Ok, enquanto vocês vão votando, vamos fazer aqui uma análise da pergunta. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições econômicas. Olha, aqui já vem o primeiro ponto que a gente deve pensar na questão. Contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial, que é o período que a gente está vendo aqui nessa questão. A gente já falou sobre Revolução Industrial como contexto histórico para o surgimento da sociologia e também sobre o contexto histórico para o estudo do Marx sobre o capitalismo. E aqui ele vai falar sobre contradição nas condições socioeconômicas. O que ele quer dizer isso? Aí ele vai falar da classe trabalhadora inglesa, e aqui em cima ele vai estar falando um pouco sobre isso. Esses parasitas ingratos, tecer com esforços as ricas roupas que vossos tiranos vestem. Então, vendo isso, o que a gente pode analisar aqui de cada alternativa? Pobreza dos empregados que estava dissociado da riqueza dos patrões? Faz sentido para vocês? Respondam aqui no chat. Lucas, você... Tô aqui. Tá. Pode ser, porque tá falando da pobreza dos empregados, que é de fato dissociada à riqueza dos patrões. Então a gente pode pensar nessa como uma possível alternativa. O salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Conforme as aulas que a gente já teve, vocês acham que o salário era proporcional aos esforços? Nossa, sou eu fazendo isso? É. Quando tu... eu não posso ajudar. Beleza. B não. Tranquilo. Desculpa, gente. Tá. Vou dar uma puxadinha pro lado. Aí, maravilha. Pois é, mas eu tô chocada porque eu não mexi no mouse. Quando tu...
Quando tu Tá, avança, enfim. coisa ali. Então, a B a gente descarta já, porque a gente sabe que o salário ele não era proporcional aos esforços. A gente falou sobre a mais-valia, a gente viu aqui que foi falado sobre contradições socioeconômicas. Então, a B não tem como ser. C. Na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Faz sentido no sentido. Faz sentido no sentido ótimo. O proletariado produzia riqueza, mas não no sentido de financiar, porque quem financiava os seus negócios, a gente pode pensar numa questão mais de posses. E o proletariado, ele fazia isso de uma forma mais. Como é? Que palavra que eu posso usar? Fazia isso com a sua força de trabalho. Então, avaliando por esse sentido, não dá para ser, porque tá usando essa palavra aqui, financiado. Geralmente, tinha seus negócios financiados. Se usasse uma palavra como tinha os seus negócios baseados no trabalho do proletariado, até tudo bem, ou calcados, ou qualquer coisa que não relacionasse a dinheiro, porque o proletariado não dá dinheiro, não financia os negócios da burguesia. Financiamento remete a exatamente. Ele só dá força de trabalho, que é o que Exatamente. ele tem. Então é por isso que não pode ser C. Então, por causa dessa palavra aqui, a gente vai descartar essa alternativa. E a D, no trabalho que era considerado uma garantia de liberdade. Dá para dizer que o trabalho era uma garantia de liberdade? Não, porque a gente está falando em revolução industrial e aqui, claro que o trabalho queria dizer que talvez eles não fossem morrer de fome, mas a jornada de trabalho deles era tão exaustiva que tudo que eles faziam era trabalhar. Então, essa liberdade, ela não estava presente. Eles não tinham tempo e eles não tinham também como usufruir, eles não tinham momentos de lazer, por exemplo, da forma que as pessoas podem ter para se considerar uma liberdade. Então, pensando nessa questão, garantia de liberdade não dá para ser. Na riqueza que não era. Tu quer fazer algum comentário sobre a D? Não. É isso mesmo. Na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Sim, pode ser, porque é exatamente isso. A riqueza não era usufruída por aqueles que a produziam. Na última aula a gente falou sobre isso, sobre a alienação do trabalho, e a alienação do trabalho tem a ver com isso também. Com eu produzir várias, por exemplo, eu produzo calçados numa grande empresa. Eu faço a parte dos cadastros. Eu faço o cadastro para 1.000 tênis por dia, mas no final do mês eu não tenho como adquirir um só tênis que eu ajudei a produzir. Então é isso, a riqueza ela não é usufruída por aqueles que produzem. E aí sobra aqui a A e a E para a gente. E aí como é que a gente vai pensar em qual é a correta? Aqui na pergunta tá querendo saber tal contradição está identificada. E aí ele está perguntando qual é a contradição. Então, na pobreza dos empregados que estava dissociado, essa tá certa, mas ela não tá falando exatamente qual é a contradição. Já na E,
a contradição ela está aqui bem visível, que é a riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziram. Então, isso é uma contradição aí na luta de classes, né? Eu estou produzindo aquilo, mas eu não tenho direito a acessar o que eu produzo. Isso é uma contradição, principalmente ali na obra do Marx, vai falar da luta de classes, da alienação do trabalho. Então, aqui acertou quem colocou a letra E. A Tânia tá certa, e o problema da A é que em um momento, vocês prestem atenção, gente, em momento nenhum a questão pergunta ou diz que está falando sobre Marx, marxismo, ou qualquer coisa relacionada à sociologia em si, tá? Mas se vocês compreenderam a obra do Marx e sabem que o patrão é rico e ele recebe lucro por causa da mais-valia, e a mais-valia é o que faz com que o empregado, que o proletário trabalhe e não receba aquele excedente do lucro do que é produzido, do que é vendido e que fica com o burguês, então sim, a pobreza dos empregados está associada à riqueza dos patrões, tá? É por isso que a A está errada. Tá bem. Eu vou passar aqui pro Lucas resolver a segunda, pode ser? Pode. Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida nessa questão? Aqui eu vi que o Thiago colocou que em vez de produzir, ele leu possuiu. Tem que cuidar muito, pessoal, porque essa é uma prova que cansa muita gente. E a gente sabe que quando o nosso cérebro está cansado, a gente começa a ler coisa que não é. Acontece. Então, de repente, dá uma parada, respirar, tomar uma água, pensar um pouco e daí depois volta e lê com bastante atenção para não deixar nenhuma palavra passar. A Beyoncé aqui falou que a A tá certa, mas não é o que a questão pede. Exatamente, no Enem tem muito disso. Pode ter mais de uma alternativa que não está errada, mas que também não é a certa, porque não é o que está perguntando. Então, prestem muita atenção na pergunta, leiam procurando qual é a pergunta, porque se você for pela alternativa que está certa, pode ter mais de uma, mas pode ser que não é aquilo que a questão quer saber. Assim, ó, eu acho que vamos rever ali. Gente, eu acho que vocês, inclusive a Sami, nós temos aqui numa disputa. Porque, para mim, ali, ó, vocês podem estar lendo alguma palavra, por exemplo, dissociada é quando ela não está associada. Ela é a negação da palavra associação. E a pobreza dos empregados está associada à riqueza dos patrões. Ou seja, a questão está afirmando que não está associada. Por isso que a A está errada. Entende? Dissociada é contrário de associada. A pobreza dos empregados está associada à riqueza dos patrões. Exatamente por causa da questão da mais-valia. Tá? É essa a ideia. A menos que eu esteja muito louco nesse momento. Só um minuto. Tá, olha aqui, sim, dissociado quer dizer desagregado, desapegado, desunido. Mas pode ficar confuso que está dissociado à riqueza dos patrões, porque não é exatamente o fato
deles serem ricos, mas o sistema de produção em si, o modo de produção. Mas, sim, exatamente. Óbvio que é exatamente também o que eu já estava dizendo ali. A riqueza de uns não deve necessariamente implicar na pobreza de outros. Mas, sim, Exatamente. principalmente, mas tudo bem, dentro dessa questão que não menciona Marx, ok, tá? Mas se o contexto for Marx, dentro da ideia de mais-valia, a gente pode dizer que sim. É que tudo vai depender das outras alternativas. Por isso que vocês nunca façam isso. Eu li uma alternativa, eu acho que ela está certa, eu marquei, a prova demora e eu pulo para a próxima questão. Não. Vocês precisam ler todas as alternativas. Vejam o que a pergunta está querendo saber. Sim. Porque realmente, se eu for ler essa questão, mencionando, por exemplo, um autor liberal, aí a resposta pode ser sim. Mas enfim, aqui, como não está remetendo a Marx, isso pode estar certo, porque a questão de dissociação pode ser nesse sentido que o Lucas mencionou. A riqueza de uns não quer necessariamente dizer a pobreza de outros. Mas no modo de produção, sim. Se for o modo de produção capitalista, pode ser que sim. Então, pessoal, a gente sabe que o Enem é uma prova de esgotamento mental. Procurar ver os autores que são mencionados, o período histórico e principalmente o que a pergunta está querendo saber. Exatamente. Vamos seguir para 27? Lucas, eu já te coloquei aqui, tá? Já. Próxima pergunta. Vamos ler então. Vamos embora. Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transações. Em suma, eles querem se livrar dos seus funcionários. Hobsbawm, O Novo Século, Companhia das Letras 2000. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto de adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea, um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal aspecto estão em a. Qualidade total e estabilidade no trabalho. B. Pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos. C. Diminuição dos custos e insegurança no emprego. D. Responsabilidade social e redução do desemprego. Ou E. Maximização dos lucros e aparecimento de empregos. Tempo, a gente podia colocar aquela musiquinha lá. Dá para deixar a tela cheia esse para de repente eles relerem a pergunta inteira? Tá. Isso era uma coisa que eu devia ter me dado conta. Tinha colocado todas as questões na mesma linha. A gente achou que 9 questões fosse ser muito pouco, mas na verdade,
pegar as questões, conversar sobre elas, ler, esperar. É um negocinho que... Vamos. Pronto. Vocês têm que avisar quando terminaram de fazer. Muitas pessoas dizendo C. Tá. 2 pessoas disseram A. 6 pessoas disseram C. Simbora, então. Tá lá. Um exemplo mencionado permite identificar um aspecto de adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea, um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social, e tal aspecto estão em A. Vamos ver A primeiro. Qualidade total e estabilidade no trabalho. Beleza, pode deixar. Por que seria A? Qualidade total. Vocês estão. Vamos por partes. Eu até gaguejei aqui. Realmente vocês acham que alguém substituiria funcionários por caixa eletrônico para ter menos funcionários por uma questão de qualidade e estabilidade? Quem selecionou a usa caixa eletrônico? Pensem aqui, tá falando sobre um banco. Qual é o objetivo maior do banco? Porque assim, ó, ali ele pergunta um argumento utilizado pela empresa e uma consequência social de tal aspecto, tá? Porque ali, a qualidade total vai causar uma consequência? Para aí que eu quero escrever. A Beyoncé falou que é lucro. Né? A Beyoncé saberia. Tá? No caso, o argumento, a primeira coisa que ele quer saber a questão é um argumento utilizado pela empresa, qualidade total. Beleza, tranquilo. Mas a consequência social do aspecto de demitir funcionários vai causar estabilidade no trabalho de quem? Das máquinas? Tá. É bem essa ideia, porque tipo, às vezes a gente lê rápido e quer dar um resultado rápido para aquilo e tipo, metade da questão tá feita e eu vou embora. Só que exatamente, Aqui vocês podem pensar lá no contexto também da Revolução Industrial. Quando na Revolução Industrial começaram a aparecer as máquinas, qual era o objetivo? Maior produção e menos gastos, porque uma máquina a longo prazo me custa menos que uma pessoa, porque a máquina não se machuca, não tem direitos, tudo que ela precisa é manutenção, enquanto uma pessoa não. Pode se machucar, pode morrer. Claro que na Revolução Industrial não existiam essas implicações. Morreu, troca por outros. Tá, a Beyoncé estava ali dizendo que as pessoas vão ficar inseguras, mas não e não estáveis. Vamos seguir. B. Pleno emprego, enfraquecimento dos sindicatos. Na verdade, não faz o menor sentido a B. Tá? Porque o banco quer remover funcionários. Ou seja, não daria pleno emprego. Então, não faz sentido essa já. Vamos embora. Tá? Gerson está digitando. C. Diminuição dos custos.
e insegurança no emprego. A Beyoncé acabou de dizer que as pessoas vão ficar inseguras, né? O que vocês acham? Quem marcou A concorda com quem marcou C agora? Porque aí depois vem assim, responsabilidade social, demitir pessoas não é responsabilidade social. A gente já começa por aí. Redução do desemprego. Não, como é que vai causar redução do desemprego demitir as pessoas? E a maximização dos lucros, pode ser, e o aparecimento de empregos. Não, não vai causar o aparecimento de empregos demitir pessoas. Todo mundo conseguiu chegar à conclusão de que é C mesmo? Você está certo disso? É o que diz no gabarito. Não, eu estou certo disso. Eu tô fazendo show do milhão aqui. Tá, vamos tentar Eu queria fazer. uma plataforma que a gente pudesse colocar efeitos sonoros. Ah, eu posso fazer isso, mas vamos deixar isso para um momento offline. Tá. Essa aqui é curtinha. Já vamos embora. Vamos tentar fazer mais um pouquinho mais rápido. Já que vocês estão. Dá pra tirar a enquete? Eu Não. tenho que fazer pra ela desaparecer, né? Pronto. Beleza. Diga, Gerson. Tá bem, eu vou ler a próxima para vocês. Tá. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se na. Vocês vendo essa imagem, conseguem pensar naquele filme que, inclusive, a gente usou a imagem na aula do Marx, Os Tempos Modernos? Porque vendo essa imagem é nisso que eu penso. O Chaplin apertando o parafusinho na esteira. Vamos para. Tá bem, vamos dar uma corridinha aqui que já tá acabando e aí vamos tentar resolver. Então, aqui quer saber se essa organização baseava-se na. Fabril é que remete à fábrica. Inclusive, é parecido com o meu sobrenome. Não é febril, tá? Pensando aqui se provavelmente eu tenho descendência proletariado, né? Óbvio. Tá, na verdade. Enfim. Vambora. Autonomia do produtor direto. Aqui vai falar sobre autonomia do produtor direto. Se está falando de uma fábrica, vocês lembram da história que eu contei para vocês do que acontecia com as pequenas fabriquetas, os produtores que eram artesãos, que faziam todo sofrendo desde a vida passada, óbvio, né? Vai, é que tem mais. Vai ter testes. Sim. Enfim, autonomia do produtor direto? Não, porque ali você está vendo que ele está no processo. Então, eles não têm autonomia. E volta aquele conceito de alienação do trabalho. Às vezes eu estou só ali apertando aquele parafuso, mas eu nem sei exatamente o que eu estou produzindo e o que vai ser lá no final. Eu não conheço todo o processo, então não dá para dizer que é uma autonomia do produtor direto. A adoção da divisão sexual do trabalho. O que isso quer dizer? Tá, mas Se algumas tarefas eram. Oi? Tu já tá explicando antes de ler. Tem duas alternativas lá embaixo. Por isso que o pessoal tá perguntando se tem enquete. Tem E e F? Tem, sempre tem. É questão do Enem.
Ele ficou na Não, outra. é que eu pensei que só tinha mais uma, que era ele. Não. Tem Exatamente. F? Tem EF. Sim, na próxima página. Ó. Gente, o choque. Não, só tem E, não tem F. Tá, não, mas tem que ter. Alguma coisa saiu. F? A, B, C, D e Não, E. só tem 5, Lucas. Tá, A, B, desculpa, C, D e E. Eu tô pensando. desculpa, mas tem E. Tem E. Tem E. Tem E. Sim, eu sabia que tinha E. Eu só Tá, fiquei chocada porque tu falou como se ele tinha. Gente, não desculpa. confunde a minha cabeça. Tá, deixa eu ler rapidinho. Ah, Tá, tá bem, autonomia. continuando. Vamos lá. Adoção da divisão sexual do trabalho. O que isso quer dizer? Que em alguns modelos produtivos existe essa divisão sexual do trabalho. Por exemplo, as mulheres ficam com tais ocupações e homens com outras, que geralmente era. As mulheres ficam com a posição de secretárias, quando os homens ficam com posições de trabalho mais pesado. Esse tipo de coisa, divisão sexual do trabalho, remete a isso, a trabalhos que eram considerados de mulher e a trabalhos que eram considerados de homem. Ali a gente está vendo que tem mulheres e tem homens na esteira, então não tem essa divisão. Independente do sexo, todo mundo estava ali fazendo a mesma atividade. Então, a B a gente já fala, pode dizer que não, porque a própria imagem está mostrando que não. A C, exploração do trabalho repetitivo. Pode ser, porque, de novo, quando a gente olha para essa imagem, lembra daquele filme lá, que o Shin sai apertando parafuso, e ele faz tantas vezes o mesmo trabalho, que quando ele sai, o braço dele vai fazendo, sem controle, o mesmo movimento. Então, a C pode ser. A gente pode deixar ali como uma possível resposta. Utilização de empregados qualificados. Não dá para dizer, porque é um trabalho considerado simples e que ele é como mostra a imagem repetitiva, a mesma coisa sempre. É a mesma peça que vai passar toda a minha jornada de trabalho fazendo a mesma coisa. Então eu não preciso de muita qualificação para fazer aquilo ali. Agora sim, vamos para aí, Lucas. Incentiva a criatividade dos funcionários. Nem um pouco, gente. Porque se eu estou fazendo ali a mesma coisa todo dia, em que momento que eu vou desenvolver a minha criatividade? Eu não posso fazer outra coisa. É sempre aquilo ali. Então, a minha criatividade é nula porque ela nem pode ser usada. Então, a alternativa correta é a C. Todo mundo acertou. Parabéns, todo mundo acertou. Tá. Parabéns para todos. Eu vou pular essa de Marques, porque não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. Quando começa a dar muito da mesma, a gente fica preocupado. Tem uma do Weber aqui, e aí depois tem outra do Durkheim ali. Outra coisa, se der a mesma letra várias vezes e você sabe a resposta, mantém. Ah, não pode ser 2C seguido. Pode. Pode, põe. Pode pôr. Vambora. Se o cérebro de vocês deu aquela informação, confiem. Vamos lá. Não troquem só porque é a mesma letra. Exatamente.
Vamos lá, essa é de 2015, tá? E é do livro que a gente deu aula para vocês do Weber, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Vamos embora. O impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, da maior quantidade possível de dinheiro, não tem, em si mesma, nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humanas em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentado a possibilidade objetiva para tanto. Capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Pois assim, deve-se ser, numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem nas oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Weber, livrinho, tal. O capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta como característica fundamental a competitividade decorrente da acumulação de capital, b. Implementação da flexibilidade produtiva e comercial, c. Ação calculada e planejada para obter rentabilidade, d. Socialização das condições de produção, ou e. Mercantilização da força de trabalho. Vou dar aqui os 3 minutos e lançar a enquete. Desculpe. Nessa, na real, eu acho que tem que dar menos, porque a gente tá estourando o tempo. Tá. Já vou colocar em enquete, peraí. Soltei a enquete. Nossa, dá cada negócio quando solta. Susto. Essa é a palavra que eu tava procurando. Tá. Acho que a gente explica o porquê que é e o porquê que não é as alternativas que eles deram. Até porque a gente não vai poder fazer a última, tá? Gente, vocês não precisam se preocupar tanto em relação a isso. A gente faz assim, ó. A gente vai deixar essas questões e pode deixar inclusive mais questões para vocês resolverem, tá? Vocês enviam pra gente o gabarito que vocês acham, se vocês quiserem fazer, tá? Envia pra gente o gabarito, a gente corrige e avisa se tá certo ou se não tá. Mas não se preocupem tanto com isso, porque a gente, enquanto coordenação, né, do desafio, a gente tá pensando em fazer um simulado para vocês. Tá? Mas aí não é um simulado da sociologia, é um simulado do desafio em si, com todos, que a gente sempre fazia isso, tá? A gente tá pensando com carinho, na verdade não é nem pra estar dizendo isso, mas sim, spoilers da organização com a gente aqui. Vamos embora, só dar uma respostinha rápida do porquê é e o porquê que não é essa aqui, tá? Soltando informação privilegiada. Exatamente. 3 pessoas disseram A, 6 pessoas disseram C e uma pessoa disse E. Vamos embora. A.
competitividade decorrente da acumulação do capital. Volta lá para cima, na própria questão, ele diz: impulso para o ganho, a perseguição do lucro do dinheiro da maior quantidade possível de dinheiro não tem, em si mesma, nada a ver com o capitalismo. Lembra que eu disse que para o Weber é um pouquinho mais liberal, ele não é o Marx. Não é porque ele é sociólogo que eles vão ter sempre as mesmas ideias relacionadas ao que é o capitalismo. Para o Weber, capitalismo não é não é lucro. Lucro é uma consequência, mas não o que o capitalismo é em si, entende? Por isso que a competitividade decorrente da acumulação do capital não é a resposta. Porque a pergunta diz: o capitalismo moderno, segundo Max Weber, apresenta característica fundamental, não é a acumulação de capital. Tá? A pergunta já meio que responde que não é A. Aí teve gente que disse que era E, mercantilização da força de trabalho. Quem fala em força de trabalho é o Marx. Ou seja, mesmo que seja sobre trabalho e sobre capitalismo, não significa que a questão vai ser sobre Marx. Tá? Tipo, também não é a E. Mas então por que é a C? Tá? Ação calculada e planejada para obter rentabilidade. Aqui a ideia, a questão fundamental do Weber, lembrem que o Weber é o cara aquele da burocracia. Tá? Do exemplo, aquele que eu passei para vocês sobre como contratar alguém, que a gente precisava utilizar o tipo de ação racional. O Weber traz toda essa ideia para racionalizar. E o capitalismo é isso. Tá? É uma racionalização. O capitalismo em Weber. Em Weber é uma racionalização, por quê? Porque ele precisa ser esperto para vender a roupa que o trabalhador faz para ele mesmo. Para fazer com que aquela roda gire, lembram? É essa a ideia. A questão fundamental do capitalismo em Weber é essa ação racional, essa ação calculada para gerar rentabilidade, lucro, mas aí a questão fundamental é a racionalização, não o lucro. E aí vocês vejam que dependendo do autor que é mencionado na questão, é uma resposta completamente diferente. Então, quando vocês lerem, pensem no autor e na concepção do conceito para aquele autor. Porque se vocês forem pensar na concepção geral do conceito, é possível que vão errar. Então, pense na concepção do conceito para aquele autor que está sendo determinado. Deixa eu ligar a webcam só para dar um tchau. A gente dá uma demoradinha para começar a aula, mas eu acho que isso eu acho que isso é uma boa ideia mesmo, que a gente dê uma atrasadinha no final, ou que a gente tenha menos tempo de aula, tá? Mas perdoem a gente, não desistam de nós. Eu espero que isso... Bom, espero não. A gente conseguiu ver na enquete que vocês estão sabendo, né? Mas vamos... Quem não conseguiu acertar, não se preocupe, não se assuste. O Enem é em janeiro, mas a gente ainda está em julho, início de julho. Vai dar tempo e a gente vai estar com vocês durante esse processo, tá? Que vocês se deem conta de que por mais que as perguntas são meio que multidisciplinares, né? E talvez uma questão que pudesse ser interpretada enquanto uma questão de história ou de geografia pode ser resolvida pela sociologia também. Essas aqui que apareceram aqui são Enem, né? Então, vamos trazer mais questões. O que a Samara E aí, essas questões e mais algumas que a gente vai acrescentar ao documento,
E aquele quadrinho comparativo dos 3 autores que a gente colocou no início vai estar lá no Drive. E aí vocês podem acessar. Qualquer dúvida, contatem a gente pelas redes sociais. Boa noite e obrigada pela presença de todos.